Meus prezados leitores ouvintes do Jornal Nova Friburgo Digital. O nosso assunto hoje é geopolítica, exatamente o que está na mídia, o que todos estão falando no mundo em que vivemos. A geopolítica é antiga, não é de hoje. Há um princípio básico da geopolítica que diz exatamente o seguinte: todo país, toda região que chega a um ponto de desenvolvimento, ela tem uma tendência de invadir outras áreas próximas às suas, sobretudo se elas tiverem uma configuração geográfica muito parecida. Por isso, a geografia, essa disciplina escolar, ela é considerada a principal ferramenta da geopolítica. Então, se você tem uma planície que atinge a sua cidade, a sua região, e você domina aquela planície, e ela se prolonga pela terra dos outros, a tendência é a geografia dizer a você que essa mesma planície, essa mesma estrutura geológica da terra dos outros pertence a você se você tiver mais força, se você tiver mais meios para poder invadir. Então, a geopolítica, na realidade, ela vem consagrar uma norma que procurou ser, ao longo do tempo, controlada pela civilização, pelas leis internacionais. Nós podemos entender a geopolítica como um momento de desenvolvimento do Paraguai, no século XIX, e que ele achou por bem invadir as terras que estavam em torno da região do Prata, para ter uma saída para o mar. Nós podemos entender que a invasão que Hitler fez à região dos Sudetos, na República Tcheca atual, era para proteger alemães que viviam lá, era para manter uma área com a mesma geologia alemã ligada à República Tcheca. Essa é a situação. No livro do general Golbery Cote Silva, Geopolítica do Brasil, há um texto em que ele diz: o Brasil, na década de 50 para 60, ele estava num ponto que ele invadiria outras regiões. Mas ele não precisou fazer isso. Por quê? Porque ele tinha espaço interno para invadir. Ou seja, 60% do território brasileiro, conhecido como Amazônia Brasileira, poderia ser ocupado sem brigar com ninguém. Mas, atualmente, a situação tem voltado a níveis quase de pensamento de quem morava na época das cavernas, dentro de grutas e aplicando a lei do mais forte. É o que se pode deduzir das opiniões do presidente Donald Trump, quando diz que o Canadá deveria ser anexado aos Estados Unidos, que o Golfo deveria tirar o nome de México para colocar Golfo das Américas e que, recentemente, interessaria aos Estados Unidos comprar a Groenlândia. Não seria o caso de invadir, mas comprar. Atualmente, ele já diz uma coisa um pouco mais perigosa. Ele diz: ou fazem um acordo por bem, ou eu vou fazer por mal. Isso é contrariar todas as leis internacionais que surgiram exatamente para se colocar um freio a esta situação. Nós podemos imaginar que a Rússia de Putin está fazendo a mesma coisa em relação à Ucrânia, naquela região mais habitada por pessoas que são de origem russa, e a região do Donbass, que fala muito mais russo
do que ucraniano. É a mesma teoria geopolítica em ação. É a mesma geopolítica sendo colocada em prática quando Putin invadiu a Crimeia. Enfim, geopolítica é isso. Nós voltaremos a tratar desta questão porque ela envolve uma série de outras situações. Mas é importante estarmos atentos porque é a prática do momento, mesmo passando por cima de leis internacionais.